28 dias. Foi o tempo que minha esposa decidiu que eu simplesmente não existia mais. Mas deixa eu te contar como tudo começou, porque o final vai te deixar de boca aberta. Era uma terça-feira à noite quando tudo mudou. Cheguei do trabalho e encontrei a casa num silêncio absoluto. Não aquele silêncio gostoso depois de um dia cansativo, mas o silêncio pesado, calculado. Ela estava sentada à mesa da cozinha, rolando o celular como se eu fosse ar. Como foi seu dia? Perguntei, colocando as chaves na bancada. Nada. Nenhum olhar. Tudo bem? Ainda nada. Ela se levantou, passou por mim como se eu fosse um móvel e subiu as escadas. Ouvi a porta do quarto bater com mais força do que o necessário. O negócio é o seguinte sobre minha esposa, ela sempre foi dramática. Mas isso era diferente. Na noite anterior, tivemos o que eu achei que era uma discussão normal sobre divisão de tarefas domésticas. Ela vinha reclamando que tinha que lavar roupa enquanto eu estava no trabalho, mesmo eu cuidando de todo o quintal, manutenção do carro e a maioria das contas. Quando eu sugeri que a gente podia dividir as coisas de forma mais justa, ela ficou brava. Mas eu nunca imaginei esse nível de infantilidade. Nos 3 dias seguintes, ela manteve essa rotina bizarra. Fazia café da manhã só pra ela e deixava minha louça na pia. Lava a roupa dela e deixava a minha no cesto. Pedia delivery pra uma pessoa e comia na minha frente sem oferecer nenhuma mordida. O mais enlouquecedor? Ela respondia a todo mundo menos eu. O celular dela tocava e de repente ela virava sorrisos e conversa com amigas ou família. Quando desligava, eu voltava a deixar de existir. No 4º dia, eu entendi o que aquilo realmente era. Não era sobre a discussão. Era uma jogada de poder. Ela estava usando o tratamento de silêncio como arma, esperando que eu quebrasse, implorasse perdão, me arrastasse atrás da atenção dela. Eu já tinha visto ela fazer isso com a irmã dela numa reunião de família. A coitada passou a noite inteira tentando se desculpar por uma bobagem enquanto minha esposa agia como se ela não estivesse ali. Mas foi aí que ela se deu mal. Eu não sou a irmã dela. No 5º dia, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava vendo o jogo na sala quando ela desceu. Ficou parada ali por um minuto inteiro, claramente esperando que eu notasse, tentasse puxar conversa, mostrasse que o silêncio dela estava funcionando. Quando eu não tirei os olhos da TV, ela chegou a pigarrear alto. Eu continuei vendo o jogo. Ela subiu pisando duro e eu ouvi ela no telefone com alguém, a voz atravessando as paredes finas. Ele tá sendo tão teimoso. Dá pra acreditar que ele nem tá tentando consertar isso? Foi aí que caiu a ficha. Ela não estava me ignorando porque estava magoada. Estava me ignorando porque queria me treinar, como um condicionamento comportamental. Dar ombro frio pro marido até ele aprender a se submeter completamente ao que ela quisesse. O problema do plano dela? Eu estava começando a perceber o quanto a casa tinha ficado tranquila. Sem crítica constante sobre como eu colocava a louça na máquina errado. Sem reclamação sobre minha escolha de programa na TV. Sem sermão por deixar uma xícara de café na bancada por 5 minutos. Pela primeira vez em anos, eu chegava do trabalho e conseguia relaxar de verdade. No fim da primeira semana, tomei uma decisão. Se ela queria brincar, eu ia brincar junto. Mas não do jeito que ela esperava. Tem coisas que eu amava fazer e que fui deixando de lado por causa das reclamações constantes dela. Coisas que faziam parte de quem eu era antes de virar essa versão que andava em casca de ovo perto dos humores dela. Música, por exemplo. Eu era músico. Não só como hobby, mas profissionalmente. Toquei saxofone numa banda de jazz por 5 anos antes de casar. Tinha um teclado montado no que costumava ser meu estúdio em casa antes de virar a sala de artesanato dela que ela nunca usou de verdade. Mas com o tempo, toda vez que eu tentava praticar, vinham os comentários. Esse barulho tá me dando dor de cabeça. Precisa tocar a mesma música sem parar? E o meu favorito, tem certeza que você já foi músico? Porque isso não tá soando certo. Esses comentários doíam fundo porque música não era só algo que eu fazia. Era quem eu era. Mas aos poucos, fui tocando cada vez menos, até meus instrumentos acabarem enterrados no armário embaixo das caixas de decoração sazonal dela. Bom, se ela ia me ignorar completamente, isso significava que ela não podia reclamar de barulho, né? No 8º dia, tirei meu saxofone do armário. A case estava empoeirada e quando abri senti algo que não sentia há anos, empolgação. Empolgação pura, sem filtro, de fazer música de novo. Montei na sala, bem onde ela teria que passar para ir para a cozinha. E comecei a tocar. Vou ser honesto, eu estava enferrujado. Muito enferrujado. As primeiras notas saíram horríveis e minha embocadura estava totalmente fora de forma. Em circunstâncias normais, isso teria sido a oportunidade perfeita para ela soltar uma das críticas cortantes sobre minhas habilidades musicais. Mas ela não podia, não sem quebrar a própria regra. Em vez disso, ouvi os passos dela pararem no topo da escada. Depois de uns 30 segundos de eu trabalhando escalas básicas, ouvi a porta do quarto bater tão forte que sacudiu a casa. Eu sorri e continuei tocando. No dia seguinte, adicionei o teclado na rotina de prática, montei bem na sala de jantar onde a acústica era melhor, passei 1 hora trabalhando estándares antigos de jazz, meus dedos aos poucos lembrando as progressões de acordes que eu tocava dormindo. Ela desceu enquanto eu estava no meio de take 5 e eu vi pelo canto do olho.
Ficou parada ali um momento, claramente querendo falar alguma coisa, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Quando eu errei uma nota no bridge, vi a boca dela se abrir, provavelmente pronta para soltar uma das críticas de sempre. Mas aí lembrou do jogo e fechou de novo. Em vez disso, pegou a bolsa e saiu de casa batendo a porta. Terminei a música e percebi que me sentia mais eu mesmo do que em anos. No 10º dia, já tinha estabelecido uma rotina que teria sido impossível 2 semanas antes. Café da manhã praticando escalas no teclado, sessões de relaxamento à noite com o saxofone, a casa cheia de música pela primeira vez em anos, e ela estava perdendo a cabeça. O tratamento de silêncio era para me deixar desesperado pela atenção dela. Em vez disso, eu estava redescobrindo partes de mim que tinha esquecido que existiam. Toda manhã, eu montava o teclado na sala e trabalhava progressões de jazz. A memória muscular voltava mais rápido do que eu esperava. Meus dedos achavam as mudanças de acordes familiares e de repente eu estava tocando arranjos que não tocava há uma década. Ela descia para tomar café, via eu no teclado e a mandíbula travava. Mas não podia falar nada, não sem admitir que a guerra psicológica dela não estava funcionando. O grande momento veio no dia 12. Eu estava trabalhando numa peça bem difícil de saxofone, com corridas complexas que exigiam precisão. Estava praticando os mesmos 16 compassos há uns 20 minutos, aumentando o tempo aos poucos. Toda vez que errava um trecho específico, parava, voltava e tentava de novo. Ela estava na cozinha e eu sentia a tensão irradiando dali. Toda vez que eu errava uma nota ou tinha que recomeçar, ela batia alguma coisa com mais força do que o necessário. Uma xícara de café. Um prato. A porta da geladeira. Aí aconteceu. Eu estava trabalhando numa corrida cromática complicada quando errei feio. As notas saíram um guincho dissonante que faria qualquer músico de jazz se encolher. Ela não se segurou. Meu Deus do céu. Você tem certeza que já foi músico? Porque isso parece um animal morrendo. As palavras ficaram no ar por exatos 3 segundos antes dela perceber o que tinha feito. Os olhos dela se arregalaram e ela literalmente tapou a boca com a mão como se pudesse voltar atrás. Eu parei de tocar e olhei para ela calmamente. Ah, então você consegue me ouvir? Interessante. Ela ficou vermelha, virou e subiu marchando. Ouvi a porta do quarto bater e logo depois ela falando rápido no telefone. Não dava para entender as palavras exatas, mas o tom era claro. Ela estava furiosa consigo mesma por ter quebrado. Mas o que realmente me pegou foi que, mesmo depois de semanas sem falar, as primeiras palavras dela ainda foram feitas para me diminuir. Ainda para me fazer sentir pequeno sobre algo que eu amava. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre para onde esse casamento estava indo de verdade. Peguei meu saxofone e toquei aquele trecho de novo, perfeito dessa vez. Os dias seguintes foram fascinantes de assistir. Ela claramente estava lutando contra as próprias regras. O tratamento de silêncio era a arma preferida dela, mas eu não estava reagindo como ela queria. Em vez de ficar desesperado pela atenção dela, eu estava florescendo na ausência. Comecei a expandir além da música. Lembra daquela bancada de marcenaria que eu montei na garagem 3 anos atrás? Ela reclamou que era bagunçada demais, barulhenta demais, perda de tempo e dinheiro. Bom, sem reclamações vindo na minha direção, liguei a serra circular pela primeira vez em meses. O som ecoava pela casa e eu ouvi a porta do quarto dela batendo de novo. Mas eu continuava trabalhando, construindo uma estante pequena que planejava há anos. A satisfação de criar algo com as mãos, junto com a liberdade de fazer sem crítica constante, era inebriante. Também recuperei a TV. Por anos, chegava em casa e encontrava ela vendo reality show ou comédia romântica. Se eu quisesse ver um jogo ou algo que eu realmente gostasse, tinha que negociar ou esperar ela terminar. Agora, eu entrava, pegava o controle e colocava o que eu queria. Ela entrava na sala bufando, via eu vendo basquete e saía bufando de volta. O momento que realmente mostrou tudo foi no dia 16. Eu estava no meio de uma sessão de prática à noite, trabalhando arranjos de Miles Davis no saxofone. A música fluía e eu estava totalmente na zona. Ela desceu, claramente querendo passar pela sala para ir para a cozinha, mas parou quando me viu tocando. Por um momento, vi algo diferente na expressão dela. Não era raiva nem frustração. Era quase como se ela estivesse me vendo pela primeira vez em anos. O homem com quem ela casou era músico. O homem com quem ela morava era uma versão contida que tinha aberto mão das paixões para manter a paz. Mas aí o momento passou e o rosto dela endureceu de novo. Ela virou e subiu, e eu ouvi ela no telefone outra vez. Dessa vez dava para entender um pouco da conversa. Ele tá fazendo isso só para me irritar. Eu sei. Tocando aquele instrumento idiota todo santo dia. Ele sabe o quanto eu odeio isso. Aí estava. Ela não odiava a música porque realmente incomodava. Ela odiava porque era algo que ela não controlava. Algo que era meu, que me dava alegria, que não girava em torno dela. Naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei na sala com o saxofone no colo e percebi algo profundo. Eu tinha passado tantos anos tentando ser o marido que ela queria que tinha esquecido quem eu realmente era. O tratamento de silêncio não era castigo. Era libertação. Pela primeira vez no nosso casamento, eu estava vivendo como eu mesmo na minha própria casa. Tomando as decisões que eu queria tomar. Fazendo as coisas que me preenchiam. E o melhor.
Ela não podia falar nada sem admitir que o joguinho dela não estava funcionando. Peguei meu saxofone e toquei mais uma música antes de dormir. Uma balada lenta, cheia de alma, que encheu a casa com a música que ela passou anos silenciando. E pela primeira vez em muito tempo, dormi completamente em paz. No dia 18, eu não estava só praticando música mais. Estava sistematicamente recuperando cada pedaço da minha vida que tinha entregado ao longo dos anos. E ela estava assistindo tudo acontecer em silêncio total, presa no próprio jogo. A sala foi a primeira. Por anos, ela tinha arrumado os móveis para ficar de frente pro setup de TV preferido dela, virado para a parede, onde ela podia ver os programas dela enquanto fazia artesanato que nunca terminava. O sofá ficava numa posição tão ruim que para ver esporte eu tinha que torcer o pescoço. Agora não mais. Passei uma manhã de sábado rearrumando tudo, sofá de frente para a TV, mesinha de centro na altura perfeita para apoiar os pés, suporte do saxofone bem do lado da minha poltrona favorita. Quando ela desceu e viu o novo arranjo, ficou parada ali por um minuto inteiro, a boca abrindo e fechando como peixe fora d'água. Ela queria reclamar. Eu vi aquilo crescendo dentro dela. Mas não podia falar nada sem quebrar o precioso tratamento de silêncio. Em vez disso, pegou a bolsa e saiu de casa por 3 horas. Quando voltou, eu estava acomodado na poltrona nova, vendo o jogo com os pés em cima da mesinha de centro. Algo que ela sempre disse que era coisa de porco e desrespeito com os móveis. Ela ficou parada na porta, claramente esperando que eu me sentisse culpado por ocupar espaço na minha própria casa. Nem olhei para ela. A cozinha foi a próxima. Ela sempre insistiu em manter as bancadas completamente limpas, só com os potes decorativos dela que não serviam para nada. Minha cafeteira tinha que morar dentro da despensa porque ela achava que ficava bagunçado deixar na bancada. Meus suplementos tinham que ficar escondidos no armário porque estragavam a estética. Agora não mais. Montei uma estação de café de verdade na bancada. Cafeteira, moedor, seleção de grãos, tudo fácil de pegar para o meu ritual matinal. Meus suplementos ganharam lugar fixo. Até tirei o liquidificador que eu queria usar para shake de proteína mais que tinha sido banido por ser grande demais. Toda manhã, eu fazia meu café ali na frente dela e ela tinha que desviar do meu setup para chegar na pia estética dela. A frustração estava estampada na cara dela. Mas o que ela podia fazer? Me dizer que eu não podia usar a minha própria cozinha? O grande momento foi quando comecei a cozinhar a comida que eu realmente queria comer. Por anos, o jantar era o que ela estivesse com vontade, geralmente alguma receita do Pinterest que ficava bonita mas sem gosto. Eu sugeria alternativas, mas ela sempre tinha motivo para dizer que minhas preferências estavam erradas. Muito picante, muito gorduroso, muito complicado, muito simples. Agora, eu chegava em casa e cozinhava exatamente o que queria. Comida mexicana apimentada que enchia a casa com cheiro de cominho e pimenta. Curris indianos que ela sempre dizia que eram exóticos demais. Até comida com flor simples como hambúrguer e batata frita, coisas que ela tinha banido porque eram abaixo do nosso nível. Ela sentia o cheiro da comida e ficava rondando a cozinha, claramente querendo um pouco. Mas como estava fingindo que eu não existia, não podia exatamente pedir um prato. Em vez disso, fazia uma saladinha triste e comia enquanto o cheiro do meu jantar delicioso tomava conta do ar. A garagem virou meu santuário pessoal. Montei a estação de marcenaria e comecei a passar as noites lá, construindo coisas que planejava há anos. Uma bancada de verdade, prateleiras de armazenamento, um suporte de guitarra que eu queria fazer desde antes de casar. O som das minhas ferramentas elétricas ecoava pela casa toda noite e eu via a silhueta dela na janela da cozinha, olhando eu trabalhar. Às vezes ela andava de um lado pro outro, claramente irritada com o barulho e a atividade. Mas não podia reclamar, não sem falar comigo. Numa noite, eu estava trabalhando numa caixinha de joias, só um projetinho pequeno para manter as mãos ocupadas quando ela apareceu na porta da garagem. Ficou parada ali vários minutos, olhando eu medir e cortar. Dava para ver que queria falar alguma coisa, talvez até perguntar o que eu estava fazendo. Mas virou e foi embora sem falar nada. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete passivo-agressivo na bancada da cozinha. O barulho da garagem está incomodando os vizinhos. Li, sorri e joguei no lixo. Depois fui para a garagem e passei mais 1 hora trabalhando nos meus projetos, usando as ferramentas mais barulhentas que eu tinha. No dia 22, a casa parecia completamente diferente. Parecia a minha de novo. A música, o arranjo confortável dos móveis, a liberdade de comer o que eu queria, a possibilidade de correr atrás dos meus hobbies sem crítica constante, tudo junto criou algo que eu não sentia há anos. Paz. Paz de verdade na minha própria casa. Eu acordava toda manhã sem aquele nó de ansiedade no estômago, imaginando em que humor ela estaria ou o que eu inevitavelmente faria de errado. Em vez disso, acordava ansioso pelo meu café, minha prática de música e qualquer projeto que eu quisesse tocar naquele dia. O tratamento de silêncio que era para me punir tinha virado o maior presente que ela já me deu. Eu estava vivendo como solteiro na minha própria casa, mas sem a solidão, porque finalmente tinha algo que sentia falta há anos em eu mesmo. E o melhor. A cada dia que passava, cada pequena liberdade que eu recuperava, cada momento de contentamento genuíno que eu vivia, ficava mais claro qual seria meu próximo passo. Ela achava que estava me treinando para me submeter. Em vez disso, estava me mostrando exatamente como seria a minha vida sem a interferência constante dela. O contraste estava ficando impossível de ignorar. O dia 25 mudou tudo.
Eu estava na garagem, dando os toques finais numa caixinha de joias de cedro quando ouvi ela no telefone de novo. Mas dessa vez a conversa era diferente. Já tá quase um mês e ele tá agindo como se nem ligasse. Ele tá até mais feliz. Dá pra acreditar? Eu tô dando tratamento de silêncio e ele anda pela casa como se tivesse ganhado na loteria. Ela parou, ouvindo quem estava do outro lado. Não, você não entende. Ele fica tocando música o dia inteiro, rearrumando móveis, cozinhando o que quer. É como se ele estivesse fingindo que eu nem moro mais aqui. Outra pausa. Aí a voz dela ficou mais cortante. Claro que tá me incomodando. Isso era pra fazer ele perceber o quanto precisa de mim. Em vez disso, ele tá agindo como se estivesse melhor sem mim. Esse foi o momento que eu percebi que ela tinha revelado a verdade sem querer. Não era sobre a discussão. Não era sobre tarefas domésticas ou respeito ou qualquer um dos problemas de superfície que a gente vinha dançando há anos. Era sobre controle. Puro e simples. Ela vinha usando manipulação emocional para me manter na linha e quando eu finalmente empurrei de volta numa coisa pequena, ela escalou para a opção nuclear. O tratamento de silêncio era o jeito dela de dizer, olha o que acontece quando você não faz exatamente o que eu quero. Mas em vez de me derrubar, me levantou. Em vez de me deixar desesperado pela aprovação dela, me lembrou como era viver sem ficar buscando isso o tempo todo. Larguei a lixa e entrei em casa. Ela ainda estava no telefone na cozinha, andando de um lado para o outro com energia nervosa. Não sei o que fazer. Amanhã completa 4 semanas e eu ia terminar isso amanhã. Mas se eu quebrar primeiro, não é como se ele ganhasse? Ela me viu na porta e rapidamente baixou a voz. Tenho que desligar. Ele tá aqui. Desligou e me olhou cheia de expectativa, como se talvez eu finalmente tivesse quebrado e estivesse pronto para me arrastar. Quando eu só peguei um copo d'água e voltei para a garagem, o rosto dela desabou. Naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei na sala com meu saxofone e tomei uma decisão. Se ela queria jogar, eu ia dar um jogo que ela nunca ia esquecer. Mas primeiro, precisava fazer uns preparativos. Na manhã seguinte, tirei um dia pessoal do trabalho. Depois que ela saiu para o emprego dela, dirigi até o outro lado da cidade para um escritório de advocacia que eu tinha pesquisado online. A advogada era uma mulher esperta de uns 50 e poucos anos que era especialista em divórcios. Como posso ajudar? Perguntou depois que sentamos no escritório dela. Preciso entender minhas opções. Minha esposa tá me dando tratamento de silêncio há quase um mês e eu percebi umas coisas sobre nosso casamento que não dá para ignorar. Ela ouviu enquanto eu explicava a situação. Não só o tratamento de silêncio recente, mas os anos de erosão gradual da minha identidade. A crítica constante. O jeito que eu parei de fazer coisas que amava para evitar conflito. A percepção de que eu vinha vivendo como hóspede na minha própria casa. Parece que você já tomou sua decisão, ela disse quando terminei. Acho que sim, mas quero fazer isso direito. Limpo, justo e definitivo. Passamos 2 horas revisando tudo. Bens, dívidas, a casa, nossas carreiras separadas. Como não tínhamos filhos e mantínhamos a maioria das finanças separadas, seria relativamente simples. Ela preparou a papelada inicial enquanto eu esperava. Quando você quer entregar isso? Perguntou, deslizando os documentos pela mesa. Amanhã de manhã. Dia 29. Quero que seja memorável. No caminho de volta, parei numa floricultura. Precisava de algo específico, flores que parecessem lindas mas que carregassem a mensagem certa. A vendedora sugeriu rosas brancas. Representam novos começos, ela explicou. Perfeito. Naquela noite, pratiquei meu saxofone mais do que o normal. Toquei algumas das minhas peças favoritas, deixando a música encher a casa uma última vez. Ela estava lá em cima, provavelmente planejando o grande retorno à fala amanhã, achando que finalmente tinha ganhado a guerra psicológica. Se ao menos soubesse o que estava por vir. Passei a noite escrevendo 2 bilhetes. O primeiro levou vários rascunhos para ficar certo. Precisava ser esperto o suficiente para pegar ela totalmente desprevenida, mas não tão óbvio que ela entendesse imediatamente o que estava acontecendo. O segundo bilhete foi mais fácil, mais direto, mais final. Enquanto eu lacrava os papéis do divórcio num envelope, senti algo que não sentia há anos. Certeza absoluta. Não ansiedade. Não dúvida. Não aquele segundo questionamento que me paralisava há tanto tempo. Só calma, clareza, certeza de que eu estava tomando a decisão certa. O tratamento de silêncio era para me ensinar uma lição sobre o que acontece quando eu não me submeto à vontade dela. Em vez disso, me ensinou algo muito mais valioso. Como minha vida podia ser quando eu parava de tentar gerenciar as emoções dela e começava a honrar minhas próprias necessidades. Amanhã, ela ia descobrir que o experimento de um mês de guerra psicológica dela tinha dado terrivelmente errado. Em vez de treinar um marido mais obediente, ela tinha criado um homem pronto para ir embora de vez. Fui dormir cedo, coloquei o despertador pro amanhecer. O dia 29 ia ser inesquecível. O dia 29 chegou como qualquer outra manhã. Só que eu acordei com o tipo de clareza que vem quando você sabe exatamente o que precisa fazer. Comecei o dia do mesmo jeito que vinha fazendo nas últimas 3 semanas. Com música. Montei meu saxofone na sala e toquei um standard de jazz lento, deliberado.
As notas encheram a casa e eu ouvi ela se mexendo lá em cima. Provavelmente estava deitada planejando o grande retorno à fala, imaginando o quanto eu ficaria grato quando ela finalmente acabasse com o castigo. Ela não fazia ideia do que a esperava. Depois da sessão de prática, arrumei as rosas brancas num vaso simples e coloquei na mesa da cozinha com o primeiro bilhete dobrado cuidadosamente do lado. A letra estava caprichada, deliberada. A mensagem foi perfeitamente elaborada para pegar ela totalmente desprevenida. Depois voltei para minha rotina matinal. Café, jornal, segunda rodada de prática de saxofone. Agindo como se fosse só mais um dia tranquilo na minha casa recém-recuperada. Ela desceu por volta das 8h30, vestida para o trabalho mas andando devagar. Eu via ela se preparando mentalmente para o que quer que fosse a revelação dramática que tinha planejado. Talvez fosse agir como se o tratamento de silêncio tivesse sido algum tipo de teste que eu passei. Talvez fosse fingir que tudo tinha sido um mal-entendido. Ela entrou na cozinha e congelou quando viu as flores. Eu assisti da sala enquanto ela se aproximava da mesa com cautela. Os dedos dela tremiam levemente quando pegou o bilhete e desdobrou. Eu tinha escrito com minha melhor letra, garantindo que cada palavra ficasse clara. Obrigado pelo melhor mês do nosso casamento. O rosto dela passou por umas 5 emoções diferentes em 10 segundos. Confusão primeiro. Depois um sorriso começou a se formar enquanto ela entendeu errado a mensagem. Depois confusão de novo quando releu. Depois o sorriso voltou, maior dessa vez, como se ela achasse que eu finalmente estava reconhecendo que o tratamento de silêncio dela tinha funcionado. Ela até pareceu satisfeita consigo mesma. Você acha isso engraçado? Ela disse, quebrando o silêncio com uma voz cheia de indignação justificada. Depois de tudo que você me fez passar essas semanas? Eu continuei tocando meu saxofone, nem olhando na direção dela. Eu tô falando com você, ela continuou, a voz ficando mais alta. Não ouse me ignorar agora. Terminei a música que estava tocando, larguei o instrumento e olhei para ela calmamente. Ah, então você consegue falar agora? Achei que tinha esquecido como. O rosto dela ficou vermelho. Isso não é brincadeira. Você tem ideia do que fez com o nosso casamento? Na verdade, tenho. Eu me levantei e entrei na cozinha, onde ela ainda segurava meu bilhete. Tive 28 dias para pensar exatamente no que nosso casamento virou. E você tá certa. Isso não tem graça nenhuma. Ela ficou confusa de novo, como se estivesse tentando descobrir se essa era a reação que ela queria ou não. Aquele bilhete, continuei, apontando pro papel na mão dela, não é sarcasmo. Eu realmente quis dizer isso. Esses últimos 28 dias foram os melhores que nosso casamento já teve. Do que você tá falando? Pensa. Sem briga. Sem crítica constante. Sem andar em casca de ovo. Sem precisar justificar por que quero tocar música na minha própria casa. Pela primeira vez em anos, consegui simplesmente existir sem ter que gerenciar suas emoções a cada segundo. Ela abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Mas olha só. Eu descobri por que esses 28 dias foram perfeitos. Não foi porque a gente não estava falando. Foi porque eu finalmente estava vivendo como eu mesmo de novo. E isso me fez perceber uma coisa importante. Caminhei até a bancada onde tinha deixado o segundo envelope mais cedo, bem do lado da cafeteira que ela sempre odiou ver ali. Se 28 dias sem sua interferência deixaram nosso casamento melhor, imagino que uma vida inteira poderia fazer. Entreguei o envelope para ela. Ela pegou com as mãos tremendo e eu vi o exato momento que ela percebeu que isso não estava saindo como ela planejou. O envelope era grosso, com cara de oficial. O nome dela estava escrito na frente com a mesma letra cuidadosa do primeiro bilhete. Que história é essa? Ela sussurrou. Abre. Ela rasgou o envelope e eu assisti o rosto dela enquanto via os papéis do divórcio. Os olhos dela correram pela primeira página, depois a segunda, depois voltaram para a primeira como se não acreditasse no que estava vendo. Você não pode estar falando sério. Eu nunca estive tão sério sobre nada na minha vida. Ela encontrou o segundo bilhete preso na última página dos documentos legais. Esse era mais curto, mais direto. Agora vamos fazer o melhor ano da minha vida. O silêncio que veio depois foi diferente do silêncio calculado do último mês. Esse era o silêncio do choque total. Ela olhou dos papéis para mim, para as flores, para os papéis de novo, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não fazia sentido. E isso é loucura. Por causa de uma discussão? Por causa de eu não ter falado com você por algumas semanas? Isso não é por causa de uma discussão. É por causa do que os últimos 28 dias me ensinaram. Você quis me mostrar como seria a vida sem sua atenção. Missão cumprida. Eu gostei mais do que jamais imaginei ser possível. Ela bateu os papéis na mesa. Você não pode simplesmente terminar nosso casamento porque eu te dei tratamento de silêncio. Eu não tô terminando nosso casamento por causa do tratamento de silêncio. Tô terminando porque o tratamento de silêncio foi a primeira vez em anos que me senti livre na minha própria casa. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre o que a gente virou. Peguei a case do meu saxofone e fui em direção à porta. Pra onde você vai? Pro trabalho. Como qualquer outro dia.
A diferença é que quando eu voltar hoje à noite, não vou precisar imaginar em que humor você vai estar ou que regra vai ter mudado enquanto eu estava fora. Só vou chegar em casa e viver minha vida. Parei na porta e olhei para trás para ela uma última vez. Aliás, seu tratamento de silêncio oficialmente termina hoje. Você pode falar o quanto quiser agora. Só não comigo. O divórcio foi finalizado exatamente 90 dias depois. 3 meses que pareceram o melhor período da minha vida adulta. Ela tentou de tudo nessas semanas finais. Lágrimas, barganha, raiva, promessas de mudança. Chegou a oferecer que eu podia praticar música quando quisesse, como se esse tivesse sido o problema o tempo todo. Mas eu tinha aprendido algo valioso durante aqueles 28 dias de silêncio. Aprendi como era a paz. Como era acordar sem ansiedade. O que significava viver autenticamente no meu próprio espaço. No dia que assinei os papéis finais, cheguei em casa numa casa que era completamente minha. Sem mais andar em casca de ovo. Sem mais gerenciar emoções de outra pessoa. Sem mais sacrificar pedaços de mim para manter uma paz artificial. Naquela noite, montei meu teclado e meu saxofone na sala. Toquei por 3 horas seguidas. De Miles Davis até algumas composições originais que eu estava trabalhando. A música encheu cada canto da casa e, pela primeira vez em anos, ninguém estava lá para dizer que era alto demais, repetitivo demais ou amador demais. 6 meses depois, entrei numa banda de jazz local. Tocamos em casas pequenas pela cidade e redescobri por que a música era tão central em quem eu costumava ser. Os outros músicos ficam impressionados quando conto que parei de tocar por anos. Como alguém simplesmente para de fazer música? Um deles perguntou. Eu não tinha uma boa resposta, mas sei que nunca mais vou cometer esse erro. Minha casa virou exatamente o que uma casa deve ser. Móveis confortáveis arrumados do meu jeito. Uma sala de música de verdade onde posso praticar sem julgamento. Uma oficina na garagem onde construo coisas que realmente servem para alguma coisa. Uma cozinha onde cozinho comida que eu realmente gosto de comer. Às vezes as pessoas perguntam se sinto falta de estar casado. A resposta honesta é não. Eu não sinto falta daquele casamento. Não sinto falta da crítica constante disfarçada de preocupação. Não sinto falta da manipulação emocional embrulhada como comunicação. Não sinto falta de me sentir um estranho na minha própria casa. O que eu tenho agora é melhor do que eu tinha antes. Tenho uma vida construída em torno dos meus valores, dos meus interesses, das minhas escolhas. Tenho amizades que não passam pelo filtro de aprovação de ninguém. Tenho hobbies que me trazem alegria genuína em vez de estresse sobre se são aceitáveis. O tratamento de silêncio que era para me punir acabou sendo o maior presente que ela já me deu. Me mostrou como era a liberdade. Me lembrou quem eu era por baixo de todos os compromissos e concessões. E quando ela finalmente quebrou aquele silêncio no dia 29, esperando encontrar um homem destruído, encontrou um homem que já tinha ido embora há muito tempo. No dia 29, ela finalmente falou, achando que tinha vencido. Eu entreguei as flores, o bilhete e os papéis do divórcio. Ela leu "Obrigado pelo melhor mês do nosso casamento" e sorriu, achando que eu estava implorando. Depois abriu o envelope e viu a verdade. Naquele momento, o silêncio que ela tinha usado como arma virou o meu. O divórcio saiu em 90 dias. Hoje a casa é minha, cheia de música, cheiro de comida boa e nenhum passo em casca de ovo. Ela aprendeu que dá para perder alguém sem que essa pessoa nunca mais abra a boca. E eu aprendi que às vezes o maior "eu te amo" que você pode dar para si mesmo é simplesmente ir embora em silêncio. Fim.